1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Toda honra é para Ti, Jesus. Santo és Teu nome. Aleluia. Deus. Assim partiu Elias dali, achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: Vai, volta o que te fiz eu. Assim Eliseu deixou e voltou, tomou a junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Irmãos, podeis assentar. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra. Quando você chega e vê, quando você chega a Elias com essa autoridade, que ele chegou até Eliseu e fala dessa maneira, lança a capa. Aí você vai ver no contexto a tribulação que passava Elias até ali, até o Senhor chegar nele e declarar e mandar ele ir adiante e lançar essa palavra. Quantos de nós às vezes não passamos por isso, irmãos? Muitas vezes no auge da nossa dificuldade, é ali que Deus revela a nós. Quando eu vejo aqui no versículo 15, disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael, rei, filho da Síria, e Ageu, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meola, ungirás profeta em teu lugar. Muitas vezes, irmãos, no decorrer da nossa vida, quando a gente às vezes está no fundo do poço, o que aconteceu dali para trás é uma história que todos conhecem, que Jezabel procurava matar, e ali ele passou pelo deserto, aí chegou até esse certo ponto. O que me chama a atenção é que Deus, lá do alto do céu, já via tudo o que estava acontecendo, como está acontecendo às vezes em nosso meio. Muitas vezes a gente está passando por tribulação, por problema, Deus está lá do céu já observando tudo. E quando bem longe acontecia esses fatos, esse problema, que Jezabel queria matar Elias, Deus viu Eliseu, um homem que andava segundo o coração de Deus, né? E o que me chamou a atenção é que, primeiramente, Deus, observando essa palavra, o que Deus procurou saber em Eliseu? Uma maneira de procurar uma pessoa para servir a Ele. Deus primeiro observou se essa pessoa era fiel. E eu comecei a olharmos. Eliseu era uma pessoa que vivia trabalhando, arando, era uma pessoa fiel a Deus. Aí eu comecei a olhar na Bíblia, procurar, e comecei a ver pessoas fiéis. Irmãos, para nós agradar a Deus, para nós ser chamado por Deus, primeira coisa, tem que ser fiel a Deus. Mas fiel, eu estava lendo aqui, para ser fiel é preciso fé. E fé é resultado de ouvir a palavra de Deus, de ouvir falar de Deus. É o que está ali em Romanos, né? E fé é um fruto do Espírito, é uma coisa que a gente tem que buscar sempre. Sempre a gente tem que buscar fé. Imagina um homem sem fé, como que vai ser? Aí eu comecei a olhar, Noé, a fé que Noé tinha, quantos anos ficou Noé construindo aquela arca? Observando, vi Noé, vi Jó, vi Daniel, mas uma pessoa que me chamou muita atenção foi Ana, que está relatada ali em Lucas. Ana era uma viúva, foi casada há 7 anos, ela com 84 anos, Ana orava todo dia, jejuava dia e noite. Era uma pessoa que, por mais que estava sozinha,
ela estava ali nos pés de Jesus, nos pés da cruz. Aqui na palavra de Deus eu não consegui observar, eu não consegui achar qual o motivo da morte do marido dela, mas o que relata é que ela era uma mulher temente, que nem a gente vê muitas mulheres na Bíblia, está na Bíblia porque foi mãe de Jesus, foi mãe de algum dos discípulos, mas essa se relata ali em dois versículos, por conta de ser fiel a Deus. Primeiramente, irmãos, nós para ser escolhido e querer andar na presença de Deus, nós podemos, só que primeiramente nós temos que ser fiel, para Deus nos querer acolher de coração. É verdade. E segunda coisa, irmão, que eu andei observando, que era uma das características de Eliseu, Deus chama para os seus serviços pessoas que são ocupadas. Aí eu comecei a observar qual as pessoas que andava, qual dos profetas, qual dos nomes da Bíblia que andava ocupado. Eu ali lendo Moisés cuidava Moisés ele cuidava das ovelhas do sogro dele. Até então, sinceramente, eu não sabia que ele cuidava das ovelhas, nem que ele era casado. Falei, gente, ele cuidava né? Aí, observando mais para frente, eu começo a ver a maneira que Davi trabalhava, né? Até que observando, eu estava vendo. Davi, um jovem pastor ocupado, perguntou Samuel: e Jessé, acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, e não nos assenteis à mesa enquanto ele não chegar. Ele estava ocupado, irmãos. Então quer dizer que Moisés e Davi tinham mais ou menos as mesmas características, né? Agora imagina Moisés lá no deserto, lá na frente, né? Se ele não tivesse esse dom de cuidar, de ter essa paciência, porque cuidar de ovelha, pelo que relata, não era uma coisa fácil, teria que ter paciência, né? Era uma coisa complicada. Então ali atrás, ele já mais ou menos, ele já tinha noção como que era cuidar de ovelha. Que eu imagino que cuidar de ovelha deve ser mais ou menos cuidar de pessoas. Tem que ter paciência, tem que saber a maneira de andar. Aí em terceiro lugar aqui, irmão, eu vejo, em terceiro lugar, Eliseu percebeu que o ministério tem custo. Ele sacrificou os bois e os deu como comida ao povo. Quem põe a mão quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. É como estava escrito, como foi cantado esse hino: tudo deixarei. Quando Jesus nos escolhe, irmãos, tudo a gente tem que deixar para trás, tudo. Quantas coisas a gente não fazia, quantas coisas a gente, para servir a Deus, a gente teve que sacrificar. Hoje a gente olhando para trás, a gente vê que não foi um sacrifício, isso foi uma coisa que para a gente foi um alívio, que nem uma noite que nem essa. Eu estava observando hoje durante o dia, o mundo a qual nós vivemos hoje, a pessoa trabalha, uma vida difícil, uma vida de luta, muita dificuldade. Aí chega um dia, chega o final do mês, paga as contas, isso vai ficando uma mesmice. Por isso que a gente vê tantas pessoas num país que nem esse, morrendo suicidado. Mas nós, que servindo ao Senhor, temos o privilégio de uma noite maravilhosa que nem essa, estar aqui no pé da cruz. Que eu imagino, irmão, hoje o lugar mais precioso que nós poderíamos estar, na onde? Lugar mais alto, aos pés da cruz, né? Aos pés da cruz. Hoje não teria um lugar. O que acontece? Depois de uma noite dessa, que a gente vem para a presença do Senhor, a gente volta amanhã renovado para o serviço, renovado para tudo. As palavras já não atacam a gente, não atingem, né? Então, irmãos, observando essas palavras aqui, só que em quarto lugar, Eliseu entendeu que o ministério profético é um servir. Eliseu passou a servir a Elias. Irmãos, quando falo em servir, eu lembro muito bem quando eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu sentava no banco, o pastor puxava a cadeira para mim. Aí o tempo vai passando, a gente começa a fazer alguma coisa. Aí quando chega ao ponto do pastor, o pastor já põe a cadeira, puxa a água, faz tudo.
Esse é o nosso, vira o nosso dever, servir. Eu vejo Elias, passou a servir Eliseu de uma maneira tremenda, né? E o mais interessante, o que eu observo muito em Eliseu, é que tudo que Elias ensinou para ele carregou no decorrer da caminhada. E nós temos que fazer isso, irmão. Quantas vezes a gente aprende tantas coisas, né? Só que no decorrer da caminhada a gente vai esquecendo um pouco. E isso é uma coisa muito importante, a gente não esquecer as nossas raízes. Só que uma coisa que eu observei, irmãos, se tudo isso que nós fazer, tudo isso que nós tiver no decorrer da caminhada, se a gente for fiel, se a gente for ocupado, se a gente deixar tudo para trás e não tiver uma coisa chamada unção, aqui no começo fala que assim partiu Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava, a 12ª, aliás, passou por ele. Aí no 20 fala, então deixou Elias os bois, correu por ele. Mas aqui fala, irmãos, que Elias, quando encontra Eliseu, ele lança a capa. Essa capa, irmãos, a capa é o poder de Deus. Quando ele lançou a capa, ele lançou o poder de Deus sobre ele. Aqui, a autoridade chamada. Quando Elias encontrou Eliseu, o texto sagrado registra, e lançou seu manto sobre ele. Na cultura bíblica, o manto simboliza autoridade profética. Lançá-lo sobre outro demonstrava transferência de poder e autoridade. Com esse gesto, Eliseu estava sendo credenciado para o ofício profético. Irmãos, hoje nos nossos dias não tem essa capa, não tem que nem no tempo que nem o Sansão era o cabelo. Hoje, irmãos, quando Deus nos escolhe e nós começamos a obedecer, começa a seguir, Deus já transfere para nós a autoridade do Espírito Santo. A autoridade do Espírito Santo. E observando isso, irmão, eu comecei a olhar para trás. Quantas pessoas a gente já não perdeu a oportunidade de abençoar? Quantas pessoas? Imagina, não vou dizer muito para trás, desde quando a gente chegou no Japão. Quantas pessoas a gente às vezes não poderia ter abençoado? Quando o pastor fala aqui, coloca a mão sobre o seu irmão e o abençoe. Irmãos, em nome de Jesus nós temos essa autoridade para abençoar uma pessoa. Nós temos essa autoridade, só que muitas vezes a gente não faz isso. Não faz isso com nossa família, com nossos filhos, em nosso trabalho. Eu recordo uma vez quando eu cheguei no meu trabalho, as coisas não andavam tão bem. O pastor falou assim, chega no seu trabalho e coloca a mão, que Deus vai começar a abençoar. Irmãos, ali caiu toda a barreira foi lançada por terra. Então, irmãos, nós temos que tomar posse do que Deus nos deu, tomar posse do que veio de Deus para nós. E em nome de Jesus, irmãos, se nós seguir o exemplo que seguiu Eliseu, nós temos tudo para ser abençoado e tudo para dar certo. Que nessa noite nós possamos tomar posse, que nem um culto de oração, um culto de que a gente está aqui para interceder, que nós possamos abençoar outras vidas, que nossas palavras e nossas mãos tenham poder. Em nome de Deus, amém, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.